horas, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que você se sente, por gentileza, e nós vamos ler um pouco mais. Vamos começar com Juízes 10, do 6 até o 18. Depois eu vou para o 11, do 1 até o 11. Mas aí eu falo novamente, e são duas situações para a gente aprender, refletir, meditar, que você possa pensar a respeito. E eu creio que Deus, então, nos ajuda a tomar sempre a direção certa em cima da sua mensagem. Creio que toda palavra que Deus nos dá é para nos guiar. Até porque a Bíblia diz que o Senhor nos ensina e nos guia no caminho que nós devemos seguir. E é através da palavra. Muitas vezes já falamos sobre isso, é bom lembrar. A palavra são os pensamentos de Deus para nós. E cada mensagem que Deus nos dá é uma direção. Você tem que entender. Você veio à reunião e você recebe uma direção. Um rumo. Deus te dá a direção para tomar um rumo certo. Para agir de uma determinada maneira que, se você fizer, vai funcionar. Quando nós ouvimos a voz de Deus e colocamos em prática, aquilo funciona. Por que muitas vezes as pessoas dizem, não, na minha vida não está funcionando, porque ou não está fazendo, ou está fazendo mais ou menos. Faz parte, não faz tudo. Então é por isso que você acaba não tendo o resultado que você espera. Porque eu falei isso outro dia e as pessoas tomaram posse disso, muita gente falando sobre o mesmo assunto. Eu disse, um pequeno passo, uma pequena mudança que a pessoa ela faz e para agradar a Deus, a vida dela já começa a mudar. Às vezes uma atitude que ela toma, ela já vê a diferença. Porque é verdade. Quando Deus vê que há disposição em você para agir numa área, para agir naquilo que Ele está te direcionando, você já vai vendo as coisas acontecerem. Você vê, as coisas não ficam paradas. Deus nunca está parado. Deus está sempre agindo em nosso favor. Isso aqui é muito interessante, e preste atenção. Então vamos ver. São duas situações e é de vitória. Entenda bem. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram os Baalins, as imagens de Astarote, os deuses de Arã, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, aos deuses dos amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles.
Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: não, nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Essa frase aqui, fez eu me emocionar diante do Senhor. E hoje, várias vezes que eu li, eu me emocionava de novo no Senhor. Eu sentia a presença do Espírito Santo. Que é essa aqui, diga comigo: e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Uau! Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Depois eu vou para outra parte da palavra. Primeiro aqui, por que naquele ano, teve um ano específico aqui, dessa época, que eles foram muito humilhados e oprimidos. Ou seja, o ano foi duro para eles. Foi um ano duro. Mas por quê? Porque a condição espiritual deles naquele ano não foi a mesma dos outros. Eles fizeram, diz a Bíblia, o que o Senhor reprova. E eles foram adorar deuses de nações que o Senhor tinha livrado. Deuses que não puderam livrar nem o seu próprio povo. E ele livrou o seu povo. Deus sempre livrou a Israel. Mas pergunta se os deuses, os Baalins, os deuses dos Sidônios, a imagem de Astarote, os deuses de Arã, os deuses de Moabe, os deuses dos Amonitas, dos Filisteus, puderam livrá-los? Não. Não puderam, porque eram deuses de D minúsculo, são deuses de D minúsculo. Quem pôde livrar Israel? Quem pôde livrar Israel? Só o Deus de Israel. Mas os deuses dos filisteus não puderam livrá-los das mãos do Deus de Israel. Quando eles se meteram a besta com Israel, o Deus de Israel defendeu Israel. Por que os deuses deles não defenderam eles? Porque eram deuses de D minúsculo. Mas o povo do Deus de Israel, do Deus vivo, que é o nosso Deus, loucamente, com uma mente totalmente, eles foram cegados pelo mal, permitiram, pararam de cultuar o Senhor e foram cultuar os deuses de nações que o Senhor tinha derrotado. Tinha dado vitória a eles, derrotando os inimigos. Aí alguém vai dizer assim: não, bicho, eu não adoro, eu só adoro o Deus vivo. Não. Tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida se torna um Deus. Aquilo que os filisteus fazem, eles adoram um tipo de Deus, eles priorizam um Deus. Você passa a adorar os deuses dos filisteus, os deuses dos amonitas, dos sidônios. Eles têm costumes, você começa a pegar os costumes deles. Não, eu nem sei quem são os sidônios, sabe? Isso aqui é todo aquele que não anda com Deus. Todo aquele que tem qualquer outro tipo de fé, ou
ou sei lá, anda por aí sem temor nenhum a Deus. Então o que ele faz, você começa a fazer também. O que ele aprova, você começa a aprovar também. A direção que ele segue, você começa a seguir também. A linguagem dele, você começa a pegar também. Então você começa a abandonar o culto ao Deus vivo para adorar deuses de nações que o Senhor já deu vitória. Porque quantos de nós já estivemos nas mãos de algum sidônio, de algum filisteu, de algum ímpio tal qualquer, de alguma situação ímpia, de uma situação mundana, uma situação na mão de alguém, e Deus foi lá e nos livrou, e nos deu vitória. Quantos que aqui já testemunharam que tinham dívidas impagáveis, que a pessoa não fazia acordo por nada, e Deus tirou do ímpio e pôs na tua mão, porque fez com que aquela dívida inexplicavelmente caísse para um valor que você pudesse pagar ou até desaparecesse? Deus te tirou da mão do ímpio. Deus tirou você. Alguém estava te perseguindo. Quantos que já testemunharam que estavam sendo perseguidos por alguém? E aquela pessoa inexplicavelmente, sem explicação, pediu demissão, saiu, fez uma besteira lá, foi mandado embora e você foi justificado. Deus tirou da mão de um sidônio, de um amalequita, de um filisteu qualquer aí. Aí, dá o tempo, você começa a esquecer de onde Deus te tirou, das mãos de quem Deus te tirou, e você começa a adorar os deuses deles, que não puderam livrá-los. Ou seja, a conduta deles, as prioridades deles, que não fizeram bem nenhum a eles, que não ajudou em nada, todo o intelecto deles, tudo aquilo que não ajudou em nada. Você começa a pegar a cabeça deles para você, a direção deles para você. Você começa a se envolver com isso. Eu estou me fazendo entender? Amém. Aí você começa a pegar isso para a sua vida. Porque aquilo que deixa de ser, Deus parou de ser a sua prioridade. Então você já começou a adorar algum tipo de Deus. Você já fez um altar a algum tipo de Deus. Minha gente, não se esquive disso. Encara o fato. Quando você para de priorizar Deus e começa a priorizar qualquer outra coisa, você está adorando algum tipo de Deus. Que não o Senhor, porque o lugar de Deus é o primeiro. Aí a pessoa pergunta, por que o meu ano está tão difícil? Por que neste ano aqui, esse ano aqui, eles foram oprimidos pelos filisteus e pelos amonitas. E foi um ano difícil. Porque eles passaram a adorar os deuses das nações que o Senhor já tinha livrado. O Senhor tira o camarada de lá, tira o sujeito de uma situação, de repente ele começa lá a fazer o que aquela pessoa faz. O que um sidônio faz, o que um filisteu faz, ele está fazendo. Claro, a pessoa abandona a sua prioridade, não é mais Deus. O culto ao Senhor. Você vê que Israel, bastava estar numa vida boa, ter um alívio, um refrigério, um refresco, para voltar a fazer o que o Senhor reprova. Infelizmente tem gente que é assim. Quando ele tem um refresco, maravilha, tua maravilha. Pronto, ele relaxa. Eu não entendo. Eu estou andando com Deus há muitos anos, e eu vejo, às vezes, Deus fazer assim um movimento na vida de pessoas, e eu não entendo como pode uma pessoa rapidamente esquecer de todos os livramentos que o Senhor operou na vida dela. Esquecer que ela jamais chegaria onde ela chegou sem Deus. Ela jamais. Como pode algumas pessoas facilmente, elas conversam, às vezes no trabalho, ela convive com muito ímpio, e ela começa a pegar a cabeça do ímpio, os deuses do ímpio para ela. A maneira do ímpio ver as coisas.
E ela começa a usar aquela linguagem, tudo normal, natural, isso aqui. Ela começa a pender para aquela direção, fazer aquilo que o outro acha que... Ele fala uma coisa que é cabeça de gente que não tem Deus. E ela começa a pegar aquilo para a vida dela. Como algo certo, como lei. De repente, até para aquela criatura, teoricamente deu certo. Mas o teu Deus é o Senhor, não é o Deus dos sidônios, dos filisteus, dos amalequitas. Ou seja, a direção que você tem que seguir é a que Deus te dá. Porque uma coisa pode ser fora de série, uma ideia, um projeto, mas se Deus não estiver na direção, se a bênção de Deus não estiver sobre a vida da pessoa, ela quebra a cara. Você não pode ter a linguagem mundana, a visão mundana. Você é de Deus. O teu Deus é o Deus de Israel, não é dos sidônios. Não é dos amalequitas, nem dos filisteus. Então, o que eles fazem não serve para você. Não pode servir de base para você. E alguns, quando estavam sendo guiados totalmente por Deus, seguindo a direção de Deus, estavam vencendo. Por que de repente se encontram num aperto violento? Porque pararam de cultuar o Senhor, ou seja, Ele não é mais uma prioridade. Passaram a adorar deuses de nações que o Senhor livrou. A fazer coisas que pessoas que o Senhor derrotou na vida dela, fazem. Está acompanhando? Isso é muito sério. Quantos que estão fazendo a mesma coisa que um ímpio qualquer que um dia você estava na mão dele e Deus tirou você. Agora você faz o mesmo que ele faz. Você segue ideias assim. Não dá certo. Não dá certo. E naquele ano foi difícil. Depois, aqui ó. E naquele ano os entregou e os oprimiram. Foi grave. Foi um ano difícil, mas por quê? Tinha um porquê. Era o espírito que estava neles. A condição espiritual. Você vê que não tem como você sair disso. Você quer prosperidade. Eu quero prosperidade. Nós queremos abundância. Nós queremos tudo. Mas tudo vai começar e terminar na parte espiritual. Não tem como escapar disso. Se o espiritual vai bem, tudo vai bem na sua vida. Você tem problemas, pode surgir, mas você vai vencendo. Se o teu espiritual vai mal, você vê que as coisas agravam e amarram, e você começa a ser humilhado, oprimido. Por quê, meu Deus? Ah, por quê? Ele falou bem aqui. Vocês agora estão adorando deuses que um dia eu livrei vocês dessas nações. Eu livrei vocês. Aí, você vê que não mudaram. Você não vê eles pedindo socorro aqui. Aí o negócio durou 18 anos. Se estendeu. Você vê que tem gente que, infelizmente, ele tarda em se humilhar. É só quando a coisa não tem mais onde ir, e alguns ainda morrem sem se humilharem diante de Deus. Posso falar do ladrão da cruz, né? Que já estava pendurado lá e a minutos de dar o último suspiro, ainda tinha o restinho de força, estava atacando Jesus. Então tem gente que a cabeça, ele já está crucificado, já foi crucificado, de lá ele não sai, ele ainda está xingando, ele já está numa situação lamentável, ele ainda está usando o pouco de força que tem para fazer besteira, para acabar de destruir com a vida dele. E tem gente assim. Tem gente que, infelizmente, a dureza é tão grande que só sabe conduzir mal a vida. E aí tem gente que estende sofrimento por longos anos. Longos anos. Porque vai tomando uma direção errada, vai, e não volta. E aquilo foi agravando. Aí eles não aguentaram.
Aí eles pararam para buscar a Deus. E aí eles disseram: temos pecado contra o Senhor. Nós abandonamos aqui o Senhor. Não prestamos mais cultos e fomos prestar cultos aos Baalins. Aí o Senhor falou com eles, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, está no 11. Os amalequitas, os maonitas oprimiram vocês e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Vocês lembram disso? É o que Deus fala. Lembra quando você estava vivendo isso, vivendo aquilo outro? Lembra aquele problema, aquela doença, aquele problema na tua família, aquela dívida, aquele teu nome sujo, que você não podia comprar quase nem uma folha de papel. Lembra que a coisa estava feia para você, era sua conta chegando, e eu te livrei? Eu não te livrei. Você não viveu vocês viveram coisas terríveis, eu livrei vocês. Por que vocês me abandonaram? É o que acontece. Depois que Deus prospera a pessoa, ela para de dizimar. Como é que a criatura faz uma coisa dessa? Para. E quando você para de dizimar, você pensa que você está fazendo o quê? Você para de ofertar. Você está oferecendo, está levantando altares aos deuses das nações que o Senhor já te tirou. Porque é isso que eles fazem. Que o ímpio faz? Criticar o dízimo, criticar a igreja, criticar o povo de Deus. Entendeu? É isso que eles fazem. Quando você para de dizimar, você pode até não estar criticando sobre o dízimo, mas você está fazendo igualzinho os outros que não fazem. Das nações que o Senhor já te tirou. Igualzinho. Quantas pessoas, ele quer uma mudança financeira, mas ele não é fiel no dízimo, esqueça. Se você está endividado, você vai ficar mais. Esqueça, se você não passar a ser um dizimista, um ofertante fiel, você não sai do buraco. É impossível. É cavar mais ainda. É impossível. Se isso não entrar na tua cabeça, esqueça. É perda de tempo. Perda de tempo. Tua oração não vai subir. Eu posso falar isso com propriedade. A pessoa pode não gostar de ouvir. Isso é bíblico. Você não é dizimista, você não é ofertante. Você não prioriza a Deus. Em buscar a Deus, em realizar as coisas para Deus, em investir no reino de Deus. Esqueça. Deus vai dar prosperidade para uma pessoa que não tem compromisso com Ele? Não, é que quando eu tiver, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você não é fiel num real que você tem aí na carteira, você vai ser se você tiver 10 milhões? Ha! Que há, meu amigo? A ganância toma conta? Que há? Está mais do que provado. O sujeito, quando chega na igreja, muitos que chegaram numa situação muito difícil, ganhando pouco, dizimavam a Deus. Quando começaram a ganhar muito, pararam de dizimar. Quando o salário que ganhava antes virou dízimo, que passou a ganhar 10, 15, 20, eu tenho gente da igreja que ganha tanto, que é inexplicável a mudança que houve na vida. Não dá nem para calcular. E depois que a pessoa passou a ganhar muito, ela parou de dizimar. Ela passou a adorar os deuses dos sidônios, dos amalequitas, dos moabitas. A fazer igualzinho as nações que o Senhor já tirou ela. Igualzinho. E o Senhor falou: olha aqui, eu livrei vocês. Eu livrei. Mas vocês pararam de me prestar culto. Que é o que muita gente faz. Quando ele prospera a vida dele, agora eu tenho minha casa, meu apartamento, meu carrão, tenho um bom salário, estou com saúde. Maravilha. Por que eu preciso estar direto na igreja? Ué, mas quando você estava numa situação precária, você não tinha força para buscar Deus? Você cultuava Deus. E Deus te tirou das mãos das nações inimigas. Aí agora você começa a fazer igual as nações inimigas que não têm compromisso com Deus vivo.
Ou seja, você começa a fazer igual todo mundo, ai, não acho que precisa disso tudo. Eu não acho. Eu acho que ter Deus é ser bom de coração. Ter Deus no coração, fazer caridade. Eu faço minhas caridades, sabe? Quando eu ganho um brinde, eu dou para minha secretária. É bem desse jeito. Faz uma compra gigante na loja e diz, eu quero um brinde. Porque se for para comprar alguma coisa para a secretária dela, ela morre, tem que levar o brinde. Entendeu? Ainda chega e diz, ai, olha que eu peguei para você. Porque não enfia a mão no bolso por nada. Quanto mais tem, mais vai fechando. Porque bota o quê? Vira aquilo, vira Deus. Vira um Deus na vida da pessoa. Vira um Deus. Um Deus. E aí, servir a Deus é ser bom de coração. E não precisa de algumas coisas. Você faz bem para o próximo. Aí você tem Deus na sua vida. Vai nessa. A fé sem obras é morta. Entendeu? A fé sem obras é morta. E obra sem fé também não vale. Quando eu faço uma coisa e que não é por fé, também não vale. Eu estou fazendo sem fé, essa fé para agradar a Deus. Porque Deus me mandou fazer. Não é para Deus, a motivação é outra, também não vale. Fé sem obras é morta. Obra sem fé é tudo morto. Entendeu o que eu disse? Não tem sentido. Não esconde, não. Eu tenho obras. Foi feito por fé? Eu tenho fé, mas não tenho obras. Uma coisa puxa a outra. Não. Aí, Deus falou aqui, mas vocês me abandonaram. E prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. E Deus foi aqui violento com eles. Você vê que Deus estava com eles. Que eles fizeram demais. Você vê a lista de deuses que eles passaram a adorar. Ou seja, a quantidade de coisas que a pessoa passa a fazer, que é coisa dos deuses das nações que o Senhor já tinha tirado. Ou seja, coisa de ímpio, coisa de quem não teme a Deus. O Senhor falou, clame aos deuses que vocês escolheram. Agora vocês vão clamar, ele vai lá pedir. Sabe aquela pessoa que você achou que a ideia dela era melhor do que a minha? Vai pedir ajuda para ela. Sabe aquele compromisso que você, ao invés de estar comigo, me buscando, você quis ir naquele lugar? Você abriu mão de estar me buscando para ir para lá? Vai lá pedir ajuda. Vai lá. Sabe quando você deixou de me priorizar para ir fazer tal coisa? Vai lá pedir ajuda para aquilo. Deus está falando isso. Falei isso aqui. Que eles os livrem na hora do aperto. Não foram os deuses que vocês escolheram? Fiquem com eles. Não é essa a direção que você escolheu? Não é esse o rumo que você escolheu? Não é fazer isso aqui? Isso aí melhorou a vida de vocês? Esses deuses mudaram a vida de vocês? Não, pelo contrário. Depois que vocês passaram a buscar esses deuses, a vida só decaiu. É o que aconteceu com muita gente. Depois que pararam de priorizar Deus, de buscar Deus como devia, a vida só tem decaído. São só perdas e perdas. Pode observar. Quando a pessoa está focada em Deus, e é Deus a prioridade dele, ela só sobe. Ela pode ter guerras, mas ela não perde. Mas quando ela começa a adorar os deuses das nações que o Senhor já livrou, ela começa a decair. Por que minha vida está decaindo? Observa o Deus que você está adorando. As suas prioridades. O seu comportamento. Mas eles, aqui está a diferença, que é onde agora você vai pegar. Mais do que nunca para a sua vida. Porque isso aqui serve para mim, para você, para todo mundo. Ninguém está isento dessa. Não é para mim, é para todos nós. Porque é muito fácil eu dar uma escorregadinha para cá e começar a adorar os deuses de algum
de alguma nação que o Senhor já me tirou. Pegar a ideia, pegar o jeito, o trejeito, pegar o pensamento, os hábitos, a visão, me comportar. Muito fácil. E estragar comigo. E permitir que a minha vida que estava indo, estava abençoada, está abençoada, comece a cair. Mas os israelitas disseram ao Senhor, nós pecamos. Eles se humilharam. Aqui está o segredo. Porque até lá em cima você vê que eles não tinham se humilhado. Por isso que eles foram estendendo as coisas. Mas aqui eles se humilharam. Nós pecamos. Ó Senhor, nós pecamos. O Senhor tem toda a razão. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos. Então eles oraram. E eles se humilharam. Disseram, o Senhor tem razão, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque nós erramos feio mesmo. E aí eles tomaram o quê? A atitude. Porque uma coisa é você orar, e outra coisa é você fazer isso acompanhar com obras. Falar, eu quero mudar, vou mudar e tal. E você colocar isso em ação. Eles fizeram. Eles se humilharam e mostraram que eles queriam mudança com ação. Então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. Então eles se humilharam e foram lá e tiraram todos aqueles deuses. E passaram a prestar culto ao Senhor. E aí, essa parte que é fora do comum, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Ou seja, ele é amoroso, 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 amoroso. De tal maneira que quando ele viu Israel se humilhando e fazendo o que era certo, ele não pôde suportar. Não, chega, eu vou socorrer esse povo. E socorreu. E socorreu o povo. E socorreu de uma maneira também muito maravilhosa na vida deles e para honrar também Jefité, porque aqui começa a história do Jefité. Porque aí Deus era todo um propósito agora. Eles se humilharam, Deus ia mandar o livramento. E esse livramento já era também trabalhando para erguer um homem que tinha sido grandemente humilhado pela família. Por causa do seu passado, ele era filho de uma prostituta. O pai teve um relacionamento fora do casamento e teve com uma prostituta e ele nasceu desse relacionamento. E aí a família não aceitava. Não aceitava. E expulsou ele por causa de herança. Mesma coisa, você não vai herdar herança com a gente. Você não vai. E mandou ele embora por causa de herança. Não quiseram, você é filho de outra mulher, não queremos você aqui. E a Bíblia diz que ele era um guerreiro. E ele foi embora, foi seguir. Que isso é maravilhoso. Essa outra parte que eu estou falando aqui. Porque quando uma pessoa, mesmo em meio às guerras, ela permanece, ela continua. Ela mostra resistência. Ela dá condições para Deus honrá-la. Então, tem o lado desse pessoal que tinha errado, mas quando se humilharam, Deus mandou o socorro. E do Jefité, que apesar de ter sido muito desprezado, em função da sua condição, visto como um sujeito menor, ele continuou. Ele não abandonou a fé no Senhor, ele não parou a vida dele. E olha como é que Deus faz. O que nós lemos aqui? O que foi dito pelo povo de Gileade? Quem iniciar o ataque contra os amonitas, aqui no 18, será chefe dos que vivem em Gileade. Pergunta se um iniciou o ataque. Pergunta. Não. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que ir atrás do poderoso,
do guerreiro do Jefté. Porque ninguém se teve a coragem de atacar os amonitas. Ninguém. Então, quando isso aconteceu, eles não tiveram saída. Eles tiveram que dar o braço a torcer e ir em busca do Jefté. Porque de outra maneira, eles não iam pegar o Jefté. Porque eles olhavam para o Jefté de cima para baixo. Como sujeito, um miserável, filho de prostituta. Não era nada. Um filho bastardo, que foi expulso pela família, rejeitado por causa de herança. E ele seguiu a vida dele. E essa situação aqui, quando ninguém teve a coragem de enfrentar, de atacar, para liderar o povo nessa guerra, eles ficaram sem ação. Então, nessa situação, eles não tiveram saída, tiveram que ir e se humilharam diante do Jefté. E quando eles foram até o Jefté disse assim: agora vocês vêm atrás de mim, que vocês estão em aperto, a mesma coisa ainda que o senhor falou. Agora que vocês estão com problema? E eles disseram assim: venha e nós vamos te colocar por cabeça. O cara que foi tratado como nada. Mas aquela situação toda que existia ali, que foi criada e que não tinha um corajoso, eles não tiveram alternativa e tiveram que ir atrás dele e colocaram ele como líder. E ele foi levantado como um dos juízes de Israel e venceu os amonitas. E aí então Deus deu livramento a Israel, porque Israel se humilhou e honrou a Jefté dando aquela vitória por intermédio dele. Então olha as formas de Deus trabalhar maravilhosas. Deus sempre socorre. Deus socorreu ao povo quando eles se humilharam. E Deus colocou uma situação que eles não tiveram saída e tiveram que buscar o Jefté. E Deus honrou o Jefté. Não só sendo colocado por cabeça, porque não tinha nenhum outro valente ali, mas também dando a vitória sobre a guerra contra os amonitas, que era impossível eles vencerem. E Deus transformou aquela situação. Israel foi livre e Jefté pôde liderar por alguns anos como juiz, como cabeça. E o que é maravilhoso, né? O sujeito que não era nada para ninguém, passou o seu chefe maior ali, um juiz, o comandante do exército de Israel, o sujeito que um dia foi desprezado por causa de uma herança familiar, agora passou a liderar um país e ter todos os benefícios daquela liderança. Então, houve uma mudança radical, uma mudança, uma transformação. Então, diante de tudo isso que você ouve e deixa entrar, o entendimento para você é o seguinte: se você se humilha, Deus não pode suportar ver a sua dor, Ele vai te dar vitória. E se você viveu alguma situação em que você foi arrancado, foi humilhado pela sua condição, seja lá o que for, não adianta. Quando Deus decide engrandecer uma pessoa, ninguém pode impedir. Deus cria meios e meios, e Ele levanta aquela pessoa de uma maneira fora do comum. E Deus está falando sobre isso aqui hoje. Deus está falando para aqueles que se distanciaram: se humilha, que eu vou te libertar dessa situação. Eu vou te livrar. E está falando para aqueles que em algum momento se sofreu uma injustiça, alguma coisa, e que perdeu algo, Ele está dizendo: não tema agora. Eu estou trabalhando para te erguer grandemente e te colocar por cabeça. E ninguém pode impedir. Então, nas duas situações aqui, seja qual for a sua situação, Deus está lhe garantindo vitória. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Em nome de Jesus. E levanta a sua mão ao céu com força. Como Deus está falando para nós de vitória. Se você o clama, Ele responde.
Se você o invoca, Ele te livra. Se você vive uma injustiça e você persevera nele, Ele trabalha para te erguer poderosamente e Ele te coloca por cabeça. E eu creio que é isso que o Senhor está falando. Ele vai te livrar da situação que você está. Ele vai te colocar por cabeça. Ainda que aparentemente, para olhar, não tenha como você vir a ocupar uma posição tão alta. Deus está dizendo: eu vou te colocar numa posição de honra, para que o meu nome seja glorificado. Eu vou fazer como fiz com Jefité. Eu estou trabalhando e criando meio para te colocar numa posição de honra, e ninguém poderá impedir. Ninguém. Então fale com Deus com a força da tua vida agora. Invoque a Deus como Israel invocou. Confie em Deus como Jefité confiou. E Deus vai te colocar por cabeça. Deus vai te dar livramentos. Porque a mensagem é essa. É de livramento. A mensagem é de honra. A mensagem é de justiça. A mensagem é de vitória. Você veio hoje aqui e recebe de Deus uma mensagem de vitória. Deus está falando de vitória para a tua vida. Ele está falando de te livrar de uma situação difícil. Ele está falando de te honrar. Ele está falando de te colocar por cabeça. Ele está dizendo: eu estou criando meios para te colocar por cabeça, e o meu nome será glorificado na sua vida. Fale com Deus com a força da tua vida agora. Esqueça todo o resto e clama a Deus. Esqueça todo o resto e clama a Deus. Clama a Deus. Clama a Deus. Fala com Deus agora. Clame ao Senhor dos exércitos agora. Diga: Deus de Israel, eu creio no Senhor. Eu invoco o teu nome agora, meu Deus. Eu invoco a tua face agora, meu Deus. Eu invoco o Deus de Israel. Venha ao meu encontro agora e me socorre, Jesus. E me dá vitória, Jesus. E me livra, meu Deus. Me abençoa, meu Deus. Honra a minha fé agora. Jesus vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Meu Deus, ajuda essa pessoa a clamar. Ajuda ela a orar. Ajuda ela a te buscar. Ajuda ela a te invocar. Ajuda, meu Deus, ela a manifestar a fé agora. Ajuda ela a se render ao Senhor com toda a força da vida dela, meu Deus. Socorre essa pessoa. Socorre, Jesus. Socorre essa vida agora. Socorre, Deus de Israel. Vai dando vitória ao teu povo agora, meu Deus. Vai tirando da aflição. Vai tirando desse problema. Vai tirando da injustiça. Vai tirando, meu Deus. Tira, Jesus. Tira, Jesus. Tira, meu Deus. O Senhor pode fazer tudo novo agora. O Senhor pode mudar completamente agora, meu Deus. Muda a situação dessa pessoa. Meu Deus, eu te peço nesse momento. O Senhor pode livrá-la dessa situação de angústia, dessa situação de dor, desse problema impossível. Livra, Deus de Israel. É agora, Jesus. Livra a tua igreja. Livra o teu povo. Livra, Deus de Israel, da mão do inimigo. Eu te peço, Senhor, vai criando meios agora e exalta essa pessoa. Põe ela por cabeça. Põe ela num lugar de honra, meu Deus. Meu Deus, quando o Senhor decide exaltar, ninguém pode impedir a tua operação. Meu Deus, exalta o teu povo. Exalta essa pessoa. Como está escrito, meu Deus, que o Senhor colocou Jefité por cabeça. Coloca essa pessoa por cabeça. A palavra é essa, meu Deus, que o Senhor vai colocar por cabeça, que o Senhor vai livrar, que o Senhor vai fazer a justiça. Faz, Deus de Israel. É agora, Jesus. Entra em ação. Move o céu, move a terra e opera na vida dessa pessoa, Jesus. Meu Deus, é no trabalho, é na família, é na vida financeira dela. Meu Deus, é na vida econômica, é na vida profissional, nas injustiças que ela tem sofrido. Vamos, meu Deus, eu te peço agora. O Senhor é o Deus que pode mudar qualquer coisa. Muda as coisas no trabalho dela. Muda as coisas na família dela. Muda as coisas na vida financeira dela, meu Deus. Muda, meu Senhor amado. É hoje, Jesus. Tira o que está na mão do ímpio e põe na mão do justo, Jesus. Justifica a vida dela, meu Deus. Dá o livramento da vida dela,
Jesus. Se mostra forte, Jesus. Se mostra forte, Deus de Israel. Vai dando ideias novas para ela, projetos novos, Senhor. Vai tirando o que está travando, vai tirando os obstáculos, vai tirando os impedimentos, Jesus. Tira, Jesus, os embaraços. Vai engrandecendo o teu nome. Ajuda ela a agir, ajuda ela a se mover para a direção certa. Ajuda ela a fazer, meu Deus, o que o Senhor espera dela. Ajuda ela a se comportar da maneira que o Senhor espera. Entra em ação agora, meu Deus. Abre essa porta de emprego, abre essa porta de emprego, que essas dívidas caiam, no valor que ela possa pagar ou desapareçam. Meu Deus, vai operando agora, Jesus. Senhor, eu te peço nesse momento que ela vença esse processo da justiça, essa causa, meu Deus, que está assombrando a vida dela, que isso caia por terra, Deus de Israel. Eu te peço, restitui, meu Deus, o emprego, restitui a casa, os bens, o salário, restaura a vida dela, reconstrói, Deus de Israel. Jesus, muda completamente a situação que ela tem vivido, é para que o teu nome seja glorificado. Fala com Deus, essa oração é sua. Diga para Ele: me livra. Você tem direção de Deus para isso. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer, você tem direção. Deus quer te livrar. Fala com Deus: Jesus, eu entendi perfeitamente. Então me livra hoje, me dê essa vitória. Jesus, me põe por cabeça como o Senhor colocou o Jefté. Me honra diante daqueles que não acreditam em mim. Me honra quando o Senhor decide tirar da mão do ímpio, ninguém pode impedir. Quando o Senhor decide mudar uma coisa, ninguém pode impedir. Vem, Jesus, e me socorre agora. Fala com Deus com a força da tua alma, eu não tenho dúvida. Desde a que o Senhor me deu essa palavra, eu falei para os pastores, eu falei para as pessoas que estavam comigo. Deus está hoje falando para a igreja sobre grandes vitórias, sobre grandes livramentos. Deus está falando sobre isso. Deus está dizendo: eu vou te livrar, eu vou te colocar por cabeça, eu vou te dar vitória, eu quero fazer. Mostra a humildade do seu coração, quebrando o seu coração diante de Deus, e diga isso para Deus: eu confio no Senhor, meu Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim. Eu não tenho para onde correr. Se o Senhor não me abençoar, quem é que vai me abençoar? Se o Senhor não me honrar, quem vai me honrar? E você vê que Israel não só se humilhou diante do Senhor, como foi lá e já tomou a atitude certa. Tirou tudo que estava roubando as vitórias deles. Decida que você já está desmontando todos os altares aos deuses das nações que o Senhor já tinha expulsado, te livrado. Às vezes são decisões que Deus fica esperando uma decisão da nossa vida, da nossa parte. Ó Senhor, é o seguinte, eu entendi tudo. E eu estou desmontando, demolindo, derrubando esses altares aqui. Completamente. A partir de hoje você é um dizimista fiel, um ofertante fiel. O Senhor vai ser a prioridade da minha vida. Da minha boca só vai sair palavras de bênção. Eu vou te priorizar. Eu não vou priorizar a minha vontade, eu não vou priorizar os meus impulsos, eu vou priorizar o Senhor. E ó Senhor, eu vivi tal situação, mas eu estou perseverando, igual o Jefté perseverou e o Senhor pôde honrá-lo. Então eu estou perseverando, eu sei que o Senhor vai me honrar.
São decisões que a gente toma na vida. Tanto o povo decidiu se humilhar e se desfizeram de todos os deuses, de tudo aquilo que era um problema, que roubava o relacionamento deles com Deus. Como Jefité, quando sofreu o baque da vida dele, ele perseverou. Ele não desistiu. Ele esperou em Deus. Isso é maravilhoso. Eu ainda não vi um. A pessoa espera em Deus, chega a hora dele ser justificado grandemente. Quando ela não desiste, ela não é derrotada. Mas de jeito nenhum. Chega a hora do livramento dela. E eu creio que seja para aqueles que se voltaram para outros deuses, ou aqueles que sofreram, estão vivendo um problema. Deus está falando para ambos. Fale comigo, me invoque, se humilha, e eu vou te dar vitória aqui hoje. Eu vou te dar vitória. Você vai ver as coisas acontecerem. Às vezes você está com medo de um processo na justiça, que é impossível você vencer. Vai na força do Senhor, você vai vencer isso aí. Deus vai confundir as coisas, você vai ver. Acredita no que eu estou te falando, você vai sair com a sua vitória. Talvez essa busca por uma porta de emprego tenha estado amarrada por situações da tua condição espiritual. Defina as coisas aí, fala com Deus, Ele vai te dar. Às vezes você está com medo de não dar conta de pagar dívidas, contas que estão aí altíssimas. Pode mostrar isso para Deus. Ele vai te dar condições. Ou vai cair para um valor que você pode pagar, ou vai desaparecer. Algo vai ser feito, que você vai conseguir sanar absolutamente tudo. Às vezes a gente se depara com situações que, para olhar, a gente não sai daquilo. Meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui? Você sai. Pode falar com Deus aqui, seja o que for que você está vivendo. Eu não tenho, ainda que você faça, bicho, eu já orei ao Senhor, isso aqui, fala com Deus com força, que tem a hora dele botar um fim naquilo, e eu creio que é hoje. Chega a hora dele botar um fim numa situação. E se ele liberou essa palavra para nós, hoje, é hoje o dia do fim dessa situação. É hoje. É hoje. Então é isso que você tem que falar. Se esquecer e não arrumar justificativas incrédulas, colocações incrédulas. Você tem que ter um posicionamento firme. Deus, eu creio. Eu creio. Ó Senhor, eu fiz muita besteira, mas agora eu vou fazer certo. Eu me humilho. Você já vai sair daqui com vitória. Ó Senhor, eu sofri esse baque aqui na minha vida, mas o Senhor viu, eu tenho resistido. Eu não desisti. E eu creio que Deus está dizendo, então chegou a hora de eu te colocar por cabeça. Chegou a hora e eu vou te colocar. Eu vou te colocar por cabeça. Agora é fato, é verdade, a realidade é que Deus nos mandou uma palavra de vitória para essa segunda, e eu fico maravilhada com isso. Ele nos ensina como fazer, e se a gente faz, a gente sai vencendo, a gente sai vivendo aquilo, a gente sai vivendo. Você vai sair vivendo a situação, em nome de Jesus. Segura nas tuas mãos e fala isso com Deus. Deus, o Senhor é o meu Deus, e eu creio em cada mensagem que está aqui. Eu estou vivendo essa situação, e eu sei que hoje o Senhor me deu essa vitória. Eu estou vivendo essa situação, mas eu sei que hoje o Senhor liberou vitória para mim. Reaja, levanta a sua cabeça com força, e reaja com toda a força espiritual. Eu creio, meu Deus, que eu não vou ficar mais nenhum dia desempregado, que eu não vou mais passar essa vergonha que eu tenho passado. Eu creio, meu Deus, que chegou a hora de eu ser colocado por cabeça. Eu creio, meu Deus. Deus gosta quando a gente chega diante dele. Ele diz, eu creio, meu Deus.
Sim, meu Deus, eu creio. Ele não pode suportar quando o justo o invoca com coração sincero. Ele não pode suportar quando a gente o busca com coração rasgado. Deus não pode suportar o clamor de alguém que se prostra com sinceridade. Aleluia. Deus não pode suportar quando a gente se coloca diante dele em total dependência. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Deus não pode suportar. Atenta porque eu estou te dizendo. Se você mostra sinceridade diante de Deus, Deus não pode suportar. Ele te dá vitória. Aleluia. Uau. É muito forte esse negócio, é muito forte. Ele não pode mais suportar o sofrimento de Israel. Quando você busca a Deus, Ele não pode suportar ver a sua dor, o seu sofrimento. Ele manda a vitória. Deus está te mandando vitória. Diga isso agora para Deus. Deus, eu não quero mais um dia meu marido fora da igreja. Eu não quero mais um dia meu filho fora da igreja. Eu não quero mais passar um dia desempregado. Eu não quero virar o ano pagando aluguel. Eu não quero mais virar o ano com esse carro sem ser quitado. Eu não quero mais virar o ano com esse processo me atormentando. Eu não quero mais continuar do jeito que eu estou vivendo. Eu quero hoje uma resposta para a minha situação, meu Deus. Diga, Deus, eu quero essa resposta, meu Deus. Eu quero a minha carteira assinada. Eu quero justiça. Eu quero, Deus, ser cabeça. Deus, está escrito que o Senhor coloca por cabeça. Eu quero, meu Deus, te pedir, me coloca por cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus está te respondendo. Eu tenho certeza que Deus está te respondendo. Acredita nisso. O Espírito Santo está encontrando fidelidade e sinceridade no teu coração. E Ele está te respondendo. Aleluia. Aleluia. Com tua mão estendida para aquela direção, ordena a bênção lá com toda a fé. Eu enviei um currículo para lá, meu pai. Eu quero ser chamado. Eu estou trabalhando naquele lugar e eu preciso que as minhas vendas sejam abençoadas. Eu preciso de um aumento salarial. Eu quero uma posição diferente lá. Eu preciso de uma mudança. Eu ainda pago aluguel e eu não aceito isso mais na minha vida. Eu não aceito mais essa condição na minha vida. Eu não aceito mais o que eu estou vivendo, Deus. Então eu ordeno a vitória lá. Eu ordeno a bênção lá. Eu profetizo o livramento lá. Eu ordeno a porta aberta. É agora. Eu ordeno junto com você essa porta aberta. Esse milagre materializado. A honra na tua vida. Você por cabeça. Você justificado. Você desfrutando do poder de Deus. Eu determino que o que você está ordenando agora, profetizando, seja materializado na tua vida, naquele lugar, naquela situação, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes da gente fazer a oração da concordância, eu quero que você diga que você tem certeza que você está saindo, isso foi colocado nas tuas mãos. Eu tenho convicção, eu posso sentir pela fé, eu posso tocar pela fé. Diga isso para Deus. É como se eu sentisse, meu Deus, eu estou tocando já nessa vitória. Eu sei que o Senhor colocou ela nas minhas mãos. Eu sei. O Senhor colocou ela nas minhas mãos. Eu tenho convicção. Deus ama ouvir isso. Você dizer, eu tenho convicção que o Senhor me respondeu. Convicção. A Bíblia fala de convicção de fé. O Senhor me respondeu. Eu sei que o Senhor me respondeu nesta noite. Eu sei que a minha oração chegou até o seu trono. E o Senhor me mandou resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel. Neste momento, Senhor,
todos nós na mesma fé e no mesmo espírito de vitória, nós concordamos com todas as orações que foram feitas e estão sendo feitas. Nós as ligamos aqui na terra, para que elas sejam ligadas no céu. Nós concordamos com os milagres, com as mudanças, oh meu Deus, com a vida dessa pessoa sendo completamente honrada, justificada, erguida, abençoada, modificada, para a glória do teu nome. Nós concordamos com a resposta dela. Nós ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E nós desligamos aqui na terra tudo que estava sendo um peso, um assombro, amedrontando, roubando vitórias na vida dessa pessoa, para que sejam desligados do céu, em nome de Jesus. E ordenamos a bênção, profetizamos o milagre, os livramentos e a honra. E essa pessoa não sai como ela entrou, mas ela sai honrada, abençoada com aquilo que ela veio buscar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.